Hoje nós estamos aqui com os extraterrestres e o planeta Terra. Antes de mais nada, nós não falaremos sobre ufologia. Nosso intuito não é provar se os extraterrestres existem ou não. Não será este o nosso intuito. Por isso, o nosso intuito maior é saber qual a intenção deles e qual a ação deles no planeta Terra na época atual e já há algum tempo. O que eles vinham vindo fazendo, o que mudou. Por isso, não entremos no lado místico ou científico, mas sim no lado intencional. Qual a intenção dos extraterrestres no planeta Terra e conosco, habitantes do planeta Terra? Porque alguns anos atrás, lembro até de uma pessoa falando: eu quero ter contato com o extraterrestre. O dia que o extraterrestre tentou ter contato com a pessoa, ela saiu numa carreira. Tem gente que fica na curiosidade, simplesmente pensando que o extraterrestre é mais um bichinho curioso. Eles estão aqui no planeta muito antes de haver vida humana terrestre aqui no planeta. Os extraterrestres vinham de outros mundos e faziam experimentos aqui entre nós. Sempre, mesmo antes das primeiras experiências genéticas com seres humanos aqui no planeta Terra, já existiam extraterrestres positivos e negativos. O fato de ser extraterrestre não quer dizer que é grande coisa. Muita gente aqui da Terra pensa, uma nave, eles são mais evoluídos. Não, aqui na Terra foi mais visitado no passado por extraterrestre negativo, de pouca evolução, do que por extraterrestre mais evoluído. Os negativos, em várias épocas, se manifestavam aqui com o intuito de escravizar a humanidade primitiva que já existia. Antes, com o intuito de pegar certos minerais que tinha no planeta Terra. Que tinha, porque acabaram com os minerais que lhes interessavam. Atualmente, os extraterrestres negativos estão impedidos de transitar livremente pelo planeta Terra. Alguns poucos que ficaram presos em nossa atmosfera terrestre só se locomovem com a supervisão dos extraterrestres positivos. No entanto, uma supervisão discreta, onde eles algumas vezes pensam até que tem uma liberdade relativa de ir e vir. Nós estamos falando dos greys, principalmente. São extraterrestres de baixo nível evolutivo, são extraterrestres pequeninos e cinzas. Nem todo extraterrestre pequeno e cinza é negativo. Mas uma das espécies que vinha aqui no planeta Terra, desde muito tempo, eram de origem negativa. Aliás, o governo dos Estados Unidos, principalmente, já foi diversas vezes advertido pelo comando positivo de que não deveria continuar tendo as relações comerciais com esses extraterrestres negativos. Mas as superpotências, em geral, não costumam ouvir as orientações dos extraterrestres positivos, visto que os positivos não querem barganhar nenhum tipo de tecnologia com os habitantes aqui da Terra, ou os governos da Terra. Atualmente, eles estão tendo um papel muito importante em nossa vida, porque eles estão ajudando o nosso planeta, diminuindo os cataclismos. Vários terremotos que atingiriam certas cidades até agora não atingiram em função da intervenção dos extraterrestres, que com suas naves conseguem descarregar a energia que inevitavelmente geraria, se não fosse descarregada pelas naves, diversos terremotos. Os que já estão aumentando e intensificando são terremotos cujo karma coletivo não permitia de serem desfeitos, que suas energias fossem descarregadas antes de abalar o solo. Outra coisa que os extraterrestres atualmente estão procurando evitar é uma terceira guerra nuclear, sempre de olho, sempre atentos para poder evitar que isso venha a acontecer. A mudança do nosso código genético, evitar as guerras, diminuir a repercussão de cataclismos, ajudar na preparação física, energética, psicológica, mental dos habitantes da Terra para a mudança vibratória que o mundo já está sofrendo e que em breve irá concluir-se. Nós sabemos que na possível agressão geográfica que as nossas civilizações possam sofrer, podemos contar com o auxílio desses irmãos de outros planetas. Eles não ficarão indiferentes diante da dor humana caso ela possa ocorrer. Infelizmente, eles ainda não podem
chegar até nós em função de nosso primitivismo, em função dos os governos não terem flexibilidade para deixarem esse contato ocorrer. Quando, algum tempo atrás, começaram o contato com os governos, pedindo para que os governos preparassem a população para o contato extraterrestre, os governos não mostraram-se favoráveis a isso, temendo que perdessem a supremacia governamental, cada país. Se as pessoas começassem a ter contato com outras culturas de outros mundos, o receio de perder o controle sobre o governo era muito grande. Em função disso, eles proibiram os extraterrestres de terem contato em massa com os habitantes da Terra. Em função de que os representantes do povo não deram a permissão, eles começaram a ter contato apenas de forma isolada. Compreendam uma coisa. Existe diversas mentalidades no mundo. Nem todas as mentalidades estão preparadas para um contato direto. Esse contato, quando a nossa humanidade estiver preparada, ele será muito positivo para a nossa evolução. No entanto, há muitos seres humanos que trazem em seu interior muita primitividade. São seres que trocaram tacape pela arma, ou pela inteligência, para fazer mal ao seu próximo. Esses seres, eles relutam que a evolução coletiva seja auxiliada por nossos irmãos mais velhos, nossos vizinhos de outros planetas. Em função de possível guerra nuclear, apesar de que estão evitando isto, uma mistura genética já há algum tempo vem sendo feita do nosso código genético com o código genético de certos extraterrestres. Muitas pessoas foram abduzidas. Nem toda abdução é um fenômeno de extraterrestre negativo. Tem muitas que eles estão vindo aqui para colher material genético, para preservar a nossa espécie, para preservar essa maravilha que são as sensações humanas. Há muitos extraterrestres que eles não possuem sensações como nós. Eles pensam, eles raciocinam, mas lhe faltam o sentimento, as sensações. Infelizmente, a nossa humanidade ainda explora muito as sensações animalizadas. Mas em breve, quando a nossa humanidade estiver mais aprimorada, o explorar a animalidade se tornará mais raro, quase inexistente. As pessoas irão estimular em si o seu lado mais humano, mais superior, mais requintado, mais espiritualizado. E os extraterrestres, com o intuito de auxiliar nossa cultura a amadurecer, de algum tempo para cá enviou para a reencarnação diversos seres extraterrestres que têm a função de auxiliar nossa cultura planetária, não é só brasileira, de todos os continentes. Esses extraterrestres reencarnaram e através dessa encarnação, acho que eu estou vendo, já parou. Quem tiver celular e tiver que atender, nós pedimos que atenda lá fora. Quando reencarna um extraterrestre, ele não se lembra de onde ele veio, ele não se lembra seu histórico, ele simplesmente sente que não é desse mundo. De início é um instinto de que não é desse mundo. Depois uma sensação que começa a cair no raciocínio. E aí as buscas começam. Buscar aquilo que transcenda os limites da cultura desse mundo. Alguns encontram, outros não. Mas isso não quer dizer que os extraterrestres reencarnados não realizem suas missões. Não é o fato de se lembrar que é um extraterrestre reencarnado que possibilitará a realização das tarefas assumidas antes de encarnar. E sim, a lucidez que se desenvolve ao longo da encarnação. Imagine um empresário. Antes de nascer neste corpo, ele, digamos que fosse um empresário de outro planeta. Muito bom naquilo que fazia. Os extraterrestres responsáveis pela evolução humana na época atual pegaram a ficha dele e falaram: essa pessoa é muito boa. Vamos perguntar se ela quer reencarnar no planeta Terra e auxiliar aquela população. Saneamento, tecnologias, engenharias as mais diversas. De um tempo para cá, nossa cultura evoluiu muito.
Algumas pessoas nem se perguntam. Simplesmente as mudanças ocorrem e passam a incorporar-se em nossa vida como se sempre já tivessem existido. Mas não. Há 1, 2 séculos atrás, nós andávamos muito primitivamente. Coisa que em milênios e milênios nós não evoluímos, e em 2 séculos nós demos um salto tecnológico. Agora em diante, a nossa evolução tecnológica está tamanha que a ficção não está nem conseguindo prever muita coisa. Aquilo que é ficção, de repente conseguimos coisas maiores do que a própria ficção científica. Não dá mais para prever. A evolução ficou quântica, em saltos quânticos. Não segue uma escala hierárquica, gradativa, muito sequenciada, dá pulos evolutivos. Em função de que a nossa humanidade, ela está evoluindo consciencialmente, e isso está possibilitando um avanço tecnológico maior. Mesmo que possamos ver através das mídias a criminalidade como anda e a inconsciência coletiva, mas a maior parte das pessoas elas estão evoluindo muito consciencialmente, mesmo que pareça que não esteja. As estatísticas dos extraterrestres demonstram nos gráficos que as luzes conscienciais estão se acendendo numa velocidade espantosa na humanidade terrestre. Mais rápido do que em outras épocas, em função do momento, em função da ajuda dos extraterrestres mais efetivamente. Antigamente eles não podiam interferir tanto em nossa cultura, porque o nosso karma coletivo não permitia. Mas de 40 anos para cá, principalmente de 40 anos para cá, quase 50 anos, muitos seres dos comandos mais evoluídos reencarnaram no planeta Terra. E ao reencarnarem aqui, mudaram o karma coletivo. E isso possibilitou com que os extraterrestres pudessem interferir mais diretamente em nossa cultura, em nossa maneira de viver. Cada um de nós, mesmo que não perceba, estamos tendo a nossa vida influenciada. Nós somos preparados tecnologicamente, culturalmente, para termos contato com os extraterrestres. O contato é iminente. Em pouco tempo nós poderemos ter o contato direto coletivamente com eles. A gente não tem como dizer em quantos meses ou quantos anos, mas pelas diversas culturas e pela nossa própria civilização, eles falaram que o aspecto psicológico está quase preparado para o contato. As aparições estão surgindo aqui e ali, mas o contato de cultura ainda não ocorreu. O contato direto de uma cultura com outra cultura. Religiosamente, ainda não há flexibilidade. Muitas religiões estimulariam até o suicídio diante de um contato com uma cultura muito diferente, onde o próprio conceito de Deus modificaria demais externamente sem ter modificado internamente. Em função disso, eles não estão podendo forçar muito a barra. Sei que muitas pessoas pensam, mas por que eles não baixam logo? Eles têm tecnologia para os nossos governos não conseguirem destruir as suas naves. Sim, mas eles não querem gerar nenhum tipo de distúrbio destrutivo em nossa cultura. Por isso eles não estão forçando o contato físico direto com a nossa cultura. Espiritualmente, o contato já está extremamente intenso. Muitas pessoas já sonham tendo contato com as naves, com os extraterrestres, com a maneira de viver desses extraterrestres. Mas, fisicamente, ainda não estamos coletivamente preparados para este contato. E, em função disso, eles não vão efetivar coletivamente, por enquanto. Os contatos secretos estão aumentando cada vez mais. Não tenha medo se, de repente, você acordar no meio da noite e parecer que tem alguém mexendo no seu corpo. Isso vai ser comum. Alguém, digamos que você mora sozinho, sozinha e de repente acorda no meio da noite e sente alguém mexendo ou colocando alguma coisa no seu corpo, tirando, digamos, uma agulhada, por exemplo. Não tenha medo. Não pense que isto seja algo negativo. Antes de encarnar, você já se voluntariou para que pudesse ser transformado o seu código genético. Muitas pessoas precisam ampliar a consciência
mas sua herança genética hereditária, herdada de seus antepassados, possui uma rigidez mental muito grande. E isso dificulta aceitar o novo. Algumas pessoas que atualmente têm 80, 90 anos de idade, não são todas, algumas pessoas, possuem o código genético antigo. São pessoas que têm pavor de tecnologia. Pavor. Por quê? Porque o código genético não é flexível a um novo sistema de raciocínio que segue certos padrões de lógica. A complexidade desses padrões de lógica, transmitido através da tecnologia e do uso da tecnologia, muitas vezes é demais para a mentalidade de algumas pessoas. Observem as crianças. As crianças atualmente já nascem com uma facilidade imensa para mexer com a tecnologia, com a informática, com tudo que diz respeito a cálculos, a sistemas de lógica. Isso está bem mais do que era no passado. Por que dessa diferença? Porque o nosso código genético ele já não é mais o mesmo. Nossos sentidos mais evoluídos precisam ser estimulados. Mas para isso não dá para esperar que nós, como cultura, estudemos em livros, em faculdades ou em escolas alternativas para abrirmos a mente. Nós vamos abrir a nossa mente de dentro para fora também, não só dos sentidos corporais para dentro. De dentro para fora seria até da programação genética. Como é isso? Essa programação genética é muito curiosa. Há algum tempo atrás, os extraterrestres pegaram alguns seres humanos aqui da Terra e fizeram uma mistura genética com eles. Deu uma raça humana muito mais evoluída do que essa nossa. Ela não vive na superfície do planeta Terra. Algumas dessas raças vivem em cidades intraterrenas. Outras vivem em naves espaciais. São os filhos do novo milênio. O novo milênio terá dois tipos de raças humanas. Uma raça mais evoluída e uma raça menos evoluída. Essa menos evoluída vai se misturar com a mais evoluída e vai homogeneizar a evolução humana, num patamar superior ao que nós temos atualmente. Esses seres humanos mais evoluídos, eles estão aqui no planeta vivendo em cidades intraterrenas. De vez em quando, alguns seres humanos com esse código genético antigo é visitado fora do corpo. Dele é extraído um código genético, levado numa seringa, levado num tubo de ensaio para uma nave. Lá, esse código genético é misturado com outro código genético desses seres humanos mais evoluídos e um código genético mais aprimorado em determinados aspectos, principalmente psicológicos, mentais, é misturado ao nosso código genético. E depois, esse sangue nos é devolvido já reprogramado. E isso muda o nosso código genético. E a nossa mentalidade começa a amplificar. Nossa consciência se expande. Nossa percepção de realidade se altera, alcançando realidades cada vez mais sutis. E com isso, a nossa cultura evolui sem que ninguém possa interferir, visto que cada pessoa que se submete a esses experimentos genéticos, antes de encarnar, já tinha no mundo espiritual se comprometido voluntariamente a passar por isso. Uma vez que a gente diz, na promessa para conseguir uma reencarnação, que vamos fazer algo, chegou aqui, só se nós fugirmos muito. Algumas vezes nem a fuga é possível, dependendo da evolução do ser. A percepção da realidade está sendo alterada. Esta percepção está sendo muito auxiliada pelos extraterrestres a ser alterada. Para quem ainda não compreende o que isso quer dizer, alteração da percepção da realidade existencial, observe o universo de vida de uma pessoa que não vê absolutamente aquilo que você consegue perceber na vida. Observe uma pessoa mais evoluída e uma pessoa extremamente primitiva. E tente avaliar o nível de mentalidade dessas duas pessoas, a mais evoluída e a primitiva. E tente, através de avaliar esse nível, perceber a diferença da percepção
da realidade que cada um vive. Muita gente espera que o mundo se torne uma maravilha para serem felizes. Mas enquanto nós não conseguirmos perceber o mundo que é maravilhoso e que já existe, nós não estaremos preparados para um mundo maravilhoso exterior. Porque ele já existe. O problema é que a nossa sintonia está em outra frequência. Nós precisamos sintonizar na frequência do novo mundo, que alguns já começam a viver. E os extraterrestres, eles têm um importante papel, porque eles dominam a tecnologia, eles estão no físico. E podem nos auxiliar. Os espíritos mais evoluídos são seres originários de outros planetas. Esse termo extraterrestre, nós utilizamos esse termo para falar a respeito de seres que têm a liberdade de ir e vir. Esses são os seres extraterrestres. Se você desencarna e não consegue sair do planeta Terra, porque o seu karma prende aqui no planeta para ter que reencarnar novamente, nesse caso você não é extraterrestre. Se você desencarna e aí você para e pensa, eu fico aqui no planeta ou eu vou para outro planeta, e tem a liberdade de escolher, você é um extraterrestre. Na nomenclatura. No entanto, na origem, todos nós aqui somos extraterrestres. Porque nós não somos desse planeta. Nós passamos para o reino humano em outros planetas, e desses outros planetas nós viemos para cá, reencarnamos aqui em busca de mais experiência. Alguns geraram ações desrespeitosas perante as leis da vida e contraíram a reação negativa chamada karma. E essa reação negativa aprisionou aqui. Por isso, cada um de nós precisamos não dar tanta importância ao termo. Imagine o extraterrestre como se fosse um irmão mais rico e mais culto. A gente morava lá numa cidadezinha de interior. Quando tinha o arroz, faltava o feijão. Quando tinha o feijão, faltava o arroz. Ninguém sabia escrever nem ler direito. Não sabia sequer construir uma casa direito. Não sabia construir uma rua. Não sabia asfaltar a rua. Não sabia construir um carro para andar na rua. E um irmão da gente, contrariado com aquela condição de vida, falou, eu vou sair, vou para outro mundo, para outro lugar. Eu tenho que aprender uma maneira melhor de viver. E ele saiu de casa e a gente nunca mais ouviu falar dele. Até que depois de anos e anos, de décadas, depois de 40, 50 anos, o irmão volta, todo diferente. E fala, se constrói estrada assim, se constrói casa assim, se planta assim, se trabalha assim, e muda a vida. Os extraterrestres, eles estão aqui para nos ajudar dessa maneira, para mudar a nossa maneira de viver positivamente, respeitando o livre-arbítrio da coletividade, mas aproveitando a flexibilidade do karma coletivo que foi melhorado por aqueles que vieram de mundos mais evoluídos e reencarnaram aqui. Nesse caso, nós podemos ter a certeza de que o auxílio está gradativamente alterando positivamente a nossa vida. Eles agem de forma discreta. Muitas pessoas morrem de vontade de ter contato, mas não estão preparadas. O contato vem e a pessoa não se lembra do contato, para que isso não seja traumático para a pessoa. Por isso, quando nós dormimos, é quando nós mais temos contatos. No entanto, os extraterrestres de sexta dimensão física em diante, eles têm uma capacidade interessante. A propósito, nós estamos na terceira dimensão do universo físico positivo. Tem o universo negativo e positivo. Nós estamos na terceira do universo positivo. Os seres da sexta em diante, eles têm uma capacidade interessante. Eles conseguem vencer o tempo e o espaço. Muitas vezes eles têm contato conosco e usam o tempo para ter contato conosco. Mas aí já é uma coisa mais complexa. Muitas vezes eles tiram uma pessoa de dentro de uma sala, levam a pessoa para fazer uma coisa e devolvem na sala e ninguém nem percebeu que a pessoa saiu dali. A pessoa nem sabe que teve contato. Quando ela vai dormir, ela pode ter algum sonho, lembrando do que aconteceu, e aí ela acorda no dia seguinte e pensa que foi uma projeção astral ou um sonho. E na verdade, ela foi pega no físico, na frente de todo mundo,
e ninguém viu. Mudança dimensional, viagem no tempo. Os extraterrestres de sexta dimensão em diante fazem isso com a simplicidade, com a naturalidade tão grande, como a gente toma água, como a gente caminha, como a gente anda de carro. Faz isso com muita simplicidade. Por isso, nós não temos como fugir dos extraterrestres. E eles têm uma responsabilidade perante nós, visto que a nossa vida aqui dependeu deles. Num passado muito remoto, eles fizeram mistura genética com um ser semi-humano e trouxe esses seres humanos recém-passados para o reino humano aqui para a Terra. E os corpos foram, de geração para geração, aprimorados. Depois degeneraram, em função da queda moral de várias civilizações do passado. E agora nós estamos procurando limpar os nossos corpos físicos, novamente. Limpar de todo o desrespeito das leis da vida que os nossos antepassados fizeram. Por isso, é uma oportunidade que nós temos. Eles não querem tirar nada que nós temos. Nós somos, de certa maneira, cria deles. Em culturas passadas, eles já tiveram contato no físico. Mas o contato muito intenso sempre atrapalhava a nossa evolução. Eles preferiram ficar mais distantes, apenas nos observando. Cada vez que um extraterrestre mais evoluído reencarna e começa a recobrar a sua consciência mais evoluída, ele faz uma mudança consciencial coletiva por ressonância consciencial. Quando um ser humano aprende uma coisa, os outros seres humanos passam a aprender a mesma coisa sem ter que estudar. É um fenômeno de ressonância consciencial muito interessante. Imagine uma pedrinha e uma lagoa. Joga-se a pedrinha na lagoa e forma-se ondas que vão se abrindo aquela ressonância. Uma pessoa desenvolve uma compreensão a respeito da vida e começa a repercutir na vida de outras e outras e outras pessoas. É um sacrifício enorme para o extraterrestre reencarnar aqui por causa da vibração ser muito densa, ser muito lenta aqui em nosso planeta. Mas ele faz esse sacrifício. Só que muitos extraterrestres que nós já identificamos aqui, reencarnados, eles têm um problema de depressão que precisa ser evitado. Não adianta fazer birra com o mundo espiritual. Ah, essa vida aqui é muito ruim, eu não quero mais viver aqui, eu vou me matar. Eles não vão ficar nos atendendo toda vez que a gente dizer que vai se matar ou que vai viver só na futilidade, para eles se mostrarem, para eles nos levarem para um mundo mais evoluído. Eles não fazem isso, não adianta fazer birra. Eu mesmo já tentei, viu? Não funciona. No início que eu me lembrei de vidas passadas, muitas vezes quando a vida aqui ficava muito difícil, eu falava, eu não vou mais trabalhar não, enquanto vocês não me levarem para passar um final de semana lá no planeta mais evoluído, eu não vou trabalhar não. Ficava um mês e tudo sem falar nada sobre essas coisas para alguém, e eles, não adianta. Você pode ficar calado o resto da sua existência, a gente não vai fazer o que você quer só porque você acha que é útil para você. E até que a minha birra, minha teimosia foi vencida. Vejo várias pessoas que elas ficam deprimidas, elas falam, vou me encher de vícios, eu quero ver o que eles vão fazer. Isso não adianta, eles não atendem à chantagem emocional. Não atendem a isso. Por isso, cada um que sabe, que percebe uma realidade mais evoluída do que a realidade da maior parte das pessoas, arregace as mangas, dê o seu exemplo no trabalho, em casa, na sociedade como um todo. Essa é a primeira fase, mudar positivamente a humanidade. Quebrar os conceitos de realidade, arcaicos, já obsoletos, e transmitir novos conceitos, de uma amplitude de vida jamais sonhada pela maior parte das pessoas. Aí sim, você estará sendo um representante daqueles que patrocinaram a sua existência atual. Porque muitos seres que estão aqui foram patrocinados à reencarnação pelos extraterrestres mais evoluídos, que recebem um aval de Jesus para atuarem aqui no planeta Terra. Jesus é o governante do planeta Terra. Ele tem contato físico com os extraterrestres, com a hierarquia extraterrestre, e
dá o apoio para que os extraterrestres atuem aqui, junto à nossa humanidade. Nós temos aí o comandante Astacheran, que é o nosso comandante, no caso, que patrocina o nosso trabalho. Essa palestra está acontecendo com o apoio espiritual e físico de Astacheran, comandante extraterrestre, de nível evolutivo de arcanjo, que em nossa história foi conhecido como Arcanjo Miguel, é conhecido como Arcanjo Miguel, do raio da justiça e do poder. Esse extraterrestre, juntamente com Jesus e com muitos outros, atuam para auxiliar o planeta Terra a sair dessa fase de animalidade, na qual a gente já está há muitos e muitos milênios, mas que agora chegou o momento do basta, de acabar. Em época nenhuma nasceram tantos seres mais evoluídos na Terra como nasceram atualmente. Nós estamos falando proporcionalmente. Não é nem em função da população estar de bilhões de seres atualmente. É proporcionalmente. Nunca nasceu tantos seres mais evoluídos entre nós. E esses seres mais evoluídos, eles têm um papel fundamental de mudar a nossa cultura. É o empresário que antigamente pensava assim: nossa, que bom, eu vendo bem caro, pouquinho e ganho muito. A nova mentalidade é: eu vendo bastante, com boa qualidade, ganho pouco, mas vendendo muito, eu ganho o suficiente. Benefício. É o empresário que pensa em gerar empregos para que pessoas possam sustentar suas famílias, possam ter meio de vida. Professores que procuram passar com amor, com consciência, com responsabilidade, o conhecimento para gerações futuras, para que a nossa cultura evolua em direção à espiritualização. O bem comum em breve será a nossa prioridade coletiva. E esta mentalidade está sendo incutida pelos extraterrestres mais evoluídos. Não só os trazidos pelo comando Asta, mas por diversos comandos que a gente não fala porque tem mais extraterrestre do que chinês aí nesse mundo. Porque a China, né, tem muita gente. Extraterrestre tem muito mais. Não adianta alguém vir aqui perguntar: você conhece o extraterrestre tal? Aqui em Brasília eu não conheço quase ninguém, olha que Brasília é pequenininho. Imagina se a gente vai conhecer o extraterrestre tal. Não tem como conhecer. Naturalmente que os comandantes gerais são mais comuns de se conhecer, visto que eles atuam em muitas frentes e os seus nomes acabam sendo colocados em evidência. Portanto, o comando Asta, ele está mais encarregado aqui no nosso planeta de ajudar no avanço tecnológico, ajudar na reciclagem de habitantes e no exílio dos espíritos, das pessoas que estão desencarnando e que não possuem evolução suficiente para reencarnar aqui no planeta Terra. O materialista fala: para que me autoaprimorar? Eu posso acabar daqui a pouco e tudo já era para mim. O espiritualista não, o espírita ou o espiritualista muitas vezes falava assim: para que me autoaprimorar? Eu tenho a próxima reencarnação. Não tem mais, aqui na Terra não. Desencarnou. Uma triagem é feita pelos extraterrestres. Se não tiver nível evolutivo para permanecer na nova Terra, é exilado para outro planeta e lá vai fazer um estágio por algum tempo até poder retornar ao planeta Terra quando estiver um pouquinho mais evoluído. Não vai ficar para sempre fora do planeta Terra. É apenas por algum tempo. O suficiente para se educar e não ter mais que experimentar certas emoções primitivas que experimentou excessivamente aqui no planeta Terra. É um trabalho duro. Lá no mundo astral, quando as cidades negativas são destruídas pelos comandos extraterrestres do raio da justiça e do poder, pessoas que moravam há milênios e milênios numa cidade têm que ser desalojadas dessas cidades negativas do mundo astral inferior. E quem é que faz esta limpeza? Os comandos extraterrestres. Verdadeiras guerras estão sendo travadas pelos comandos extraterrestres no mundo astral e algumas vezes no físico também, visto que aqui no físico, por diversas vezes, frotas de naves negativas já tentaram entrar no perímetro do planeta Terra e foram expulsas, algumas abatidas pelos comandos positivos. Nessa nossa geração nós vamos ver
A ficção científica se tornando realidade. Esses filmes, Jornada nas Estrelas, de Guerra nas Estrelas, nós vamos poder presenciar em nossa geração esta realidade, este fato. Daqui a algum tempo, não vai ter lugar longe aqui na Terra. Você vai poder morar no meio do mato, pega uma nave ou então se teleporta de um lugar para o outro. As cidades vão ser melhor distribuídas. Não vai ficar essa aglomeração de casas e prédios como nós temos. Algumas instâncias pequenas ficarão bem distribuídas no planeta. Nós sabemos que nós temos muito solo ainda não habitável, só que a Terra é muito montanhosa, não é tão plana para a cidade. Mas com um novo sistema de transporte, que não exija ter que utilizar estradas, muitos lugares que não seriam uma habitação muito adequada para nós, passarão a ser. E essas grandes cidades ficarão mais ventiladas, mais amplas. A vida será bem mais agradável. E isso tudo, segundo a informação que eles nos trazem, ainda ficará para a nossa geração. Pessoas que atualmente estão encarnadas verão isso. Algumas, infelizmente, não poderão ver nesta encarnação. Outras reencarnarão e verão esta realidade. Não tenham medo de sequestros extraterrestres. O Comando Ashta proibiu os sequestros extraterrestres. Só aqueles que tiverem um karma muito pesado é que terão um sequestro extraterrestre por extraterrestre negativo. Mas, caso não haja o karma, é impossível uma pessoa ser pego por algum extraterrestre negativo aqui na Terra. O monitoramento é tamanho que chega a dar medo quando a gente fica sabendo. O planeta Terra, nós vemos ele de forma diferente dos extraterrestres. Os extraterrestres veem o planeta Terra como uma nave biológica. Uma nave cuja a água acaba, é muita água pra gente, né? Mas para eles não é não. Cujos nutrientes acabam, caso não haja uma manutenção, não haja um racionamento. Não há lugar onde uma pessoa possa se esconder dos extraterrestres. Cada ser humano é monitorado 24 horas por dia, no físico e no astral, nas várias dimensões do plano astral. Se sabe absolutamente tudo o que cada pessoa pensa, sente ou faz aqui no planeta Terra. Não importa onde a pessoa esteja, ela é monitorada. Eles têm equipamento que consegue achar uma pessoa a qualquer instante. Mesmo que a pessoa esteja no subterrâneo, esses equipamentos, eles mapeiam a emissão da nossa luz em várias frequências. Por isso não tem como se perder no momento que seja necessário ser recolhido por esses extraterrestres. Nós vamos agora abrir para as perguntas. Por hoje a nossa exposição vai ficar por aqui, porque eu creio que vamos ter muitas perguntas. A primeira pergunta. Poderia falar mais sobre as relações entre os governos da Terra e os extraterrestres? Como foi o contato? Quais os governantes contactados? Desde quando está havendo troca de tecnologia? Eu não posso falar muito sobre isso. Não posso, porque senão daqui a pouco os governantes começam a ficar de olho em mim e eu não gosto disso não. Estão pensando o quê? Que a gente pode falar qualquer coisa e eles deixam a gente assim? Então, daqui a pouco eu vou dar um sumiço dele aí, né? Não posso falar mais que eu já falei não. De madrugada, ao fazer meditação, entrei em sintonia com uma nave. De barulho fortíssimo, tudo tremia e vibrava no meu quarto. Apavorei-me e pedi que fosse embora. Após alguns minutos, eles partiram. Você acha que eu deveria ter sustentado o contato? Teria sido perigoso ou teria sido perigoso? Se você não se sente preparado para um contato, é melhor que não tenha conscientemente. Com certeza esses extraterrestres não são ruins. Caso fossem, não adiantava você falar, gritar, espernear, que teriam pego você de qualquer maneira. Quando eles são positivos, eles percebem. Em alguns casos, quando não há uma programação antes da encarnação, eles percebem se a pessoa está no ponto para o contato ou não. Se não,
Eles não forçam a barra. Geralmente nesses contatos aparece uma luz azulada, é muito comum, azul, muito forte. Às vezes você está em casa assim, de repente aparece aquela luz azul. Não é negativo, mas se não se sente bem, evite o contato, eles vão respeitar. O contato dos dirigentes dos países no plano físico, não podemos falar sobre isso. A sensação de leveza do corpo pode representar que houve um contato com o extraterrestre? Não. Leveza pode estar associada a muitos e muitos fatores, raramente ao contato extraterrestre. É mais um estado de espírito, um estado energético que a pessoa pode ter desenvolvido. Por isso, não associe, raramente está associado. Apesar de que em raras exceções pode de fato ter alguma coisa a ver com o contato. Mas é mais um estado de espírito energético, uma influência espiritual ou consciencial, ou a sua própria vibração, a densidade do seu corpo. Tudo isso pode provocar uma sensação de leveza. Algumas vezes até a levitação não tem nada a ver com o extraterrestre. A levitação também é de origem espiritual. Gostaria de saber, são positivos ou negativos? Tem um nome aqui que eu não dou conta nem de ler e eu não conheço. Você disse que, como nós falamos, não adianta nem perguntar sobre se a gente conhece extraterrestre e tal, porque é extraterrestre demais. Tem mais extraterrestre do que estrela tem no céu. Porque para cada estrela tem muitos planetas, e para cada muitos planetas, dependendo da dimensão, tem bilhões de extraterrestres. É muito, né? Então, não adianta. Disse que ainda não estamos preparados coletivamente para o contato extraterrestre. Quando você acha que a humanidade, como todos, estará preparada? Não é o que eu acho. Compreenda uma coisa. Isso que nós estamos passando aqui não é a minha opinião. Eu não estou aqui para impor minha opinião ou expor minha opinião. Procuro ser o mais imparcial possível. Pegamos a informação fora do corpo e trazemos a informação para cá. Muitas vezes a gente só abre a carta, só percebe o que tem dentro da carta quando está lendo aqui para todo mundo. Antes de abrir e transmitir, nem a gente sabia também. Por isso, sou apenas um mensageiro. Isso aqui não é minha opinião. Segundo consta, em breve estarão preparados. Está aumentando. Quando? Também não sei. Disse que o primeiro contato global será mais ou menos daqui a alguns anos. Mas esse contato não poderia se dar ainda este mês, no caso do apogeu da transição? Se o apogeu da transição for esse mês, sim. Mas como a gente sempre disse, aproveitando o ensejo, poderá ser este mês. Poderá não quer dizer que será. Você pode cair ou não. Não quer dizer que você cairá. Você pode correr ou não. Não quer dizer que você correrá. Poder não é ser. Como nós vamos ter certeza de uma coisa que ainda não aconteceu? Asta Sheran está aqui fisicamente? Aqui neste auditório? Não. No planeta Terra e em vários planetas? Sim. Como uma pessoa pode saber se possui ou não o novo código genético? Nem sempre ela tem como saber. Então isso aí, a complexidade da percepção é muito grande. Muitas vezes é uma influência espiritual, consciencial, e não é o novo código genético. Por isso, os sintomas são tantos que a gente não tem como responder essa pergunta, visto que a pergunta seria respondida de forma imperfeita, o que poderia dar margem à má interpretação da resposta. Como podemos identificar se um extraterrestre é positivo ou negativo? Os extraterrestres negativos, eles extraem órgãos e a gente nunca mais vê o órgão. Um positivo, se ele extrai um órgão, depois ele devolve um melhor. Um extraterrestre negativo, ele não respeita a nossa dor. Um positivo respeita. Um extraterrestre positivo, ele tem sentimento. Um negativo não tem. Digamos que você diga, não quero ter contato, não quero ter contato. Isso você está perfeitamente consciente. Um positivo geralmente vai se afastar. Digamos que numa outra encarnação, você, antes de encarnar, você disse, não, eu quero ter contato. Mas psicologicamente na encarnação você não está preparado. Eles fazem você esquecer, te adormecem, fazem você esquecer para você não lembrar e aquilo gera trauma. Então eles se importam conosco, os positivos. Os negativos eles não respeitam. No entanto, dificilmente verá extraterrestres negativos na fase atual, porque eles estão monitorados, vigiados, e a sua ação está muito restrita.
Eles não entram de outro planeta no planeta Terra. Os pouquinhos que tem são os que vieram já há muito tempo, antes de ser proibida a entrada no planeta, mas eles não têm livre acesso a todas as pessoas. Poderia falar sobre o avanço tecnológico da humanidade atual como se fosse algo extraordinário, mas já havia raças mais evoluídas, como, por exemplo, os Atlantes. O que você poderia dizer sobre isso? Quando as pessoas alcançam um patamar mais evoluído, usam negativamente a evolução, censurado a transmissão de tecnologia. Várias tecnologias que foram passadas no passado foram extremamente nocivas ao nosso planeta. Seres de outros mundos vieram trazendo uma tecnologia que poderia não ser tão nociva. Infelizmente, a inconsciência coletiva e a ambição empresarial muitas vezes faz com que tecnologias também nocivas sejam transmitidas atualmente. Mas isso, após uma mudança de cultura e de consciência mais coletiva, para um lado mais espiritualizado, mais amoroso, nós vamos direcionar a tecnologia de forma mais positiva nessa civilização e evitar os erros que outras civilizações cometeram, chegando ao ponto de destruir as civilizações. Como os extraterrestres comunicam-se com você? Eles se comunicam mais por projeção astral, algumas vezes por telepatia e por comunicação vibratória. É mais por projeção astral. No entanto, antes de nós encarnarmos, nós somos bastante preparados. Se a gente se lembra da memória antes de encarnar, muita coisa a gente sabe em função do que já tinha tido contado antes de encarnar. A gente aprendeu ontem, antes da encarnação. Na palestra passada, se pedirmos por um contato, obteremos resposta imediata? Não. Muitas vezes a pessoa não merece ou não está preparada para o contato, ou não tem simplesmente utilidade nenhuma ao contato. Eles são extremamente objetivos, eles não ficam à toa, como se fosse um bichinho que a gente chama e ele vem, fica aqui, depois vai embora. Então eles não têm contato sempre que a gente quer. Eles precisam analisar se de fato vai ser útil para eles ou para nós. Caso seja, eles vão fazer contato. Muitas vezes a gente não se lembra dos contatos que eles fazem, mas eles fazem o contato, quando é útil. Quando não é, pode ficar subindo em cima de morro aí durante muitos anos, durante muitas noites, e não vai ver nada mais do que satélite, estrela e avião e planeta. Em algum momento, os seres mais evoluídos terão que retornar ao reino vegetal ou animal, ou esse caminho será sempre crescente? Na evolução, segundo a informação que nós temos, um ser só retorna a reinos de evolução primitivos quando ele é diluído no mundo da essência, através de uma noite de Brahma. Mas é um assunto meio profundo. Nós já demos palestras anteriores falando sobre isto. E mais adiante daremos novamente palestras falando sobre isto. Sobre os seres que são diluídos no mundo da essência, no dia e na noite de Brahma. Quando os mundos são criados e quando os mundos são diluídos. Porque a mídia só fala do lado negativo dos extraterrestres? Porque não há um interesse sério no estudo sobre extraterrestre e porque os governos também não querem que ninguém de mídia alguma faça um trabalho muito sério em cima disso. Outra coisa é que a mídia é alimentado pelo lado negativo espiritual do planeta Terra. A mídia incentiva o alimento das paixões inferiores, animalizadas, bestiais. Eles vão muito fazer alguma coisa que vá tirar os seres humanos de se tornarem veículos de sua manipulação coletiva? De jeito nenhum. Há um governo oculto no mundo. Talvez no futuro o karma coletivo permita ser dito sobre esse governo oculto. Por enquanto ainda não há permissão. Pessoas que vêm desaparecendo tem a ver com os extraterrestres. Raros os casos que tem a ver com extraterrestre. Uma parte dos casos é com terrestres mesmos, que toque, ou então a pessoa está muito insatisfeita com a vida, fala assim que vai comprar pão e nunca mais volta, e vai para outro estado, cria outra família e tudo. Ninguém nunca mais fica sabendo. E não foi extraterrestre não. Foi decepção com a família, ou com o trabalho, ou com o lugar onde vivia. Existem crianças
nascendo com problemas neurológicos sérios e até mesmo com grandes defeitos físicos. Isso poderia ser evitado pelos extraterrestres? Ou é kármico estes nascimentos? Kármico. Quando a gente fala kármico, a gente sempre associa algo negativo. Tem extraterrestre que vem aqui para o planeta, extraterrestre de um nível muito evoluído, e a sua vibração é tamanha que o corpo não suporta. Para eles diminuírem o nível consciencial, muitas vezes eles nascem num corpo com problemas mentais, ou com autismo, ou diversos outros problemas mentais, para se aclimatar e depois poder pegar um corpo com perfeito funcionamento, tendo a sua energia mais acalmada, mais branda, mais reduzida. E isso não é karma, isso não é negativo em si. O ser humano da Terra tem muito a tendência de ver as limitações como algo ruim, ver a pobreza como algo ruim, ver a deficiência como algo ruim. E nem sempre é algo ruim, e nem sempre é karma. Muitas vezes é simplesmente um fenômeno necessário. Há um ajuste, há um equilíbrio de certas forças. Por hoje nós ficaremos por aqui. Até a próxima palestra com o controle das emoções.